Olá, amados, William aqui falando com vocês, graça e paz. Que alegria estarmos aqui mais uma vez para aprofundarmos o tratado da verdadeira devoção à Santíssima Virgem Maria. Esse livro que é o livro base para a nossa consagração. Por isso vamos invocar a Santíssima Trindade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pedimos o auxílio divino do Espírito Santo para que possa guiar os nossos pensamentos, o nosso coração, para tudo aquilo que nós iremos aprofundar no dia de hoje, para que possa contribuir para o crescimento da nossa fé católica, para que nós possamos amar cada vez mais a Virgem Maria. Vinde, ó Deus, em nosso auxílio, socorrei-nos sem demora. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Então, vamos fazer os nossos estudos de hoje. Vou dar um zoom aqui para vocês. Nós estamos aqui no número 22. Vamos nos atentar para esse detalhe aqui, tá bom? Esse detalhezinho aqui que eu vou mostrar para vocês. Nós estamos aqui nesse segundo princípio. Qual princípio? Deus deseja servir-se de Maria na santificação das almas. Deus deseja servir-se de Maria na santificação das almas. Então, o título que nós vamos meditar a partir do parágrafo número 22 é A Obra da Santíssima Trindade em Maria. Então, vamos, número 22, vamos ler aqui comigo, leiam comigo. O procedimento que as três pessoas da Santíssima Trindade tiveram na encarnação e primeira vinda de Jesus Cristo, tem-no ainda todos os dias de uma maneira invisível na Santa Igreja e tê-lo-ão até a consumação dos séculos, na última vinda de Jesus Cristo. Vejam que da mesma forma como Deus se utilizou da Santíssima Virgem para enviar o seu Filho Jesus para nos salvar, ele continua, como diz aqui o santo no parágrafo, nesse parágrafo número 22, ele continua agindo de maneira invisível na Santa Igreja. Nós aprendemos que Deus, ele tem palavra, ele não é homem para mentir. Deus, da mesma forma que ele contribuiu, que ele planejou para a nossa salvação, ele continua se utilizando desse mesmo processo para que ele possa nos salvar, não é mesmo? Vamos continuar aqui no parágrafo número 23. Deus Pai juntou todas as águas e chamou-as mar, juntou todas as suas graças e chamou-as Maria. Este grande Deus tem um tesouro ou celeiro riquíssimo, onde encerrou tudo o que tem de belo, de resplandecente, de raro e precioso, incluindo o seu próprio Filho. E este tesouro imenso não é outro a não ser Maria, a quem os santos chamam o tesouro do Senhor. Vamos grifar aqui. Os santos chamam o tesouro do Senhor, de cuja plenitude os homens são enriquecidos. Então, nesse número 23, nós podemos ver aqui que a Virgem Maria é aquela que abarcou, é aquela que recebeu todas as graças do nosso amado Deus. Ela é esposa do Espírito Santo. Em Maria, ela guardou tudo aquilo que há de mais precioso na nossa vida, que é o próprio Jesus, o nosso Salvador. E os santos chamam a Virgem Maria de tesouro do Senhor. O outro ponto aqui, essa frase é desse santo, né? São Luís Maria é autor dessa frase aqui, ó. Deus juntou todas as águas e chamou-as mar. Juntou todas as graças e chamou-as Maria, né? É São Luís Maria Grignion de Montfort que é autor dessa frase, não é?
Nossa Senhora, a Virgem Maria, é aquela a qual o nosso amado Pai, o nosso amado Deus escolheu para que fosse portadora das suas graças, né? É aquela que é cheia do Espírito Santo. Vamos continuar aqui no parágrafo número 24. Deus Filho comunicou à sua mãe tudo o que adquiriu pela sua vida e morte, os seus méritos infinitos e as suas admiráveis virtudes. Fê-la tesoureira de tudo o que o Pai lhe deu como herança. E assim é por meio de Maria que aplica os seus méritos aos seus membros, que comunica as suas virtudes e distribui as suas graças. Ela é o seu canal misterioso, o seu aqueduto, por onde faz passar suave e abundantemente as suas misericórdias. Olha que bênção! Ela, a Virgem Maria, é o seu canal misterioso, seu aqueduto, por onde faz passar suave e abundantemente as suas misericórdias. Maria é o canal misterioso de Deus, onde ele faz passar as suas graças e onde ele faz passar a sua misericórdia. Quem é a misericórdia de Deus? É o próprio Jesus. Jesus passou por esse canal para vir até nós, para nos salvar. Que canal é esse? A Virgem Maria, a nossa querida mãe. Vamos continuar aqui agora no número 25. Deus Espírito Santo comunicou a Maria, sua fiel esposa, os seus dons inefáveis e escolheu-a para dispensadora de tudo quanto possui. Deste modo, ela distribui a quem quer, quanto quer, como e quando quer todos os seus dons e graças, e nenhum dom celeste é concedido aos homens sem que se passe por suas mãos virginais. Olha que forte! Deste modo, ela distribui a quem quer, quanto quer, como e quando quer todos os seus dons e graças. Nenhum dom celeste é concedido aos homens sem que passe por suas mãos virginais. Que forte, não é? Tudo que nós recebemos de bom, tudo aquilo que é vontade de Deus, tudo aquilo que é graça, que é salvação, passou e passa pelas mãos da Virgem Maria. Vamos continuar. Porque tal é a vontade de Deus, que quis que tudo recebamos por Maria. Desta forma é enriquecida, elevada e honrada pelo Altíssimo, aquela que durante toda a vida se fez pobre, se humilhou e escondeu até o mais profundo nada em sua extrema humildade. São estes os sentimentos da Igreja e dos santos padres. Olha que bênção! Sua extrema humildade. Percebam, meus amados irmãos, a Virgem Maria, ela alcançou graça diante de Deus pela sua extrema humildade, pela sua pequenez, ela atraiu a graça de Deus de tal modo a ser portadora das graças de Deus, a tal ponto que o próprio Deus concedeu a ela essa graça de distribuir a quem quer, quanto quer, como e quando quer todos os seus dons e graças, que na verdade são as graças de Deus. E aqui o santo ele diz que nenhum dom celeste é concedido aos homens sem que se passe antes pelas mãos virginais da Virgem Maria. Que bênção, não é mesmo? Diga se você não pode se orgulhar de ser católico, de amar a Nossa Senhora, não ter vergonha de amar Nossa Senhora, de respeitá-la, de propagar a sua devoção. Veja que essa devoção é fundamental para que nós possamos crescer na fé cada vez mais. Vamos continuar aqui agora no parágrafo número 26. Se eu falasse para os espíritos fortes da nossa época, estender-me-ia a provar mais vastamente tudo o que estou a expor
de um modo simples, por meio da Sagrada Escritura, dos Santos Padres, de quem citaria as passagens latinas, e por meio de muitas sólidas razões que se poderão ler, amplamente expostas pelo venerável Padre Poiré, na sua tríplice coroa da Santíssima Virgem. Mas falo particularmente para os pobres e simples, que, tendo maior boa vontade e mais fé que o comum dos sábios, creem mais simplesmente e com mais mérito. Por isso, contento-me com declarar-lhes simplesmente a verdade, sem me deter com a citação de todas estas passagens latinas, que não compreendem. Não deixarei, no entanto, de citar algumas, sem todavia me esforçar por procurá-las. Continuemos. Então aqui, nesse parágrafo número 26, o santo diz que ele poderia falar aos espíritos fortes daquela época, citando, ele diz a Sagrada Escritura, tá vendo? Citando os santos padres, passagens latinas. Ele poderia expor isso de uma forma muito ampla, uma forma muito profunda, no sentido da sabedoria, da inteligência. Mas ele vai falar, que vai escrever daqui para frente, de modo simples, para os simples, para os pobres simples, para aqueles que de boa vontade, aqueles que desejam profundamente querer conhecer essa devoção, que é sinal para a nossa salvação, que é seta para a nossa salvação. Então aqui nós vamos continuar nesse intuito, meditando o parágrafo número 27, E tem como título aqui, Jesus, Filho de Maria. Vamos continuar. Visto que a graça aperfeiçoa a natureza e a glória aperfeiçoa a graça, é certo que nosso Senhor no céu é ainda tão filho de Maria como foi na terra. Conservou, portanto, a submissão e a obediência do mais perfeito de todos os filhos para com Maria, a melhor das mães. Cuidemos, porém, de não ver nesta dependência rebaixamento algum de Jesus Cristo ou alguma imperfeição. Maria, estando infinitamente abaixo de seu Filho, que é Deus, não se lhe impõe como uma mãe da terra o faz a seu filho, que lhe é inferior. Maria está toda transformada em Deus, pela graça e pela glória, que transformam nele todos os santos. Por isso, não pede, não quer, não faz nada que seja contrário à eterna e imutável vontade de Deus. Quando, pois, se lê nos escritos de São Bernardo, São Bernardino, São Boaventura, etc., que no céu e na terra tudo está sujeito a Maria, até o próprio Deus, deve apenas entender-se que a autoridade que Deus lhe quis conceder é tão grande que parece igualar o poder divino, e que as suas orações e súplicas são tão poderosas juntos de Deus que equivalem sempre à ordem junto da sua majestade. Ele não resiste nunca à oração de sua dileta mãe, porque é sempre humilde e conforme a sua vontade. Olha que bênção. Aqui o santo diz nesse parágrafo número 27, que a Virgem Maria é a melhor das mães. Melhor das mães. Maria, ela está toda transformada em Deus, pela graça e pela glória. E a Virgem Maria, ela não pede, não quer, não faz nada que seja contrário à eterna e imutável vontade de Deus. Maria continua sendo mãe de Jesus no céu, assim como ela foi na terra.
E vejam que as orações da Virgem Maria e súplicas são poderosas junto de Deus. Percebam que a Virgem Maria tem um poder de intercessão incrível. Incrível. Então, tanto que o santo ele diz que Deus não resiste nunca à oração de sua dileta mãe, porque é sempre humilde e conforme a sua vontade. Pode ter certeza. Quando você pede algo à Virgem Maria, ela vai te conceder sempre, se for da vontade de Deus. Porque o interesse da Virgem Maria é fazer a vontade de Deus. A intercessão e a oração dela é humilde sempre e está conforme a vontade de Deus, sempre. Então, veja que maravilha nós sermos devotos fervorosos da Virgem Maria, não é mesmo? Vamos continuar aqui nesse parágrafo 27, nesse parágrafo aqui, com esse nome aqui, né? Moisés, esse parágrafo, vamos lá, vamos continuar. Moisés deteve tão poderosamente a cólera de Deus contra os israelitas, pela força da sua oração, que este Altíssimo, infinitamente misericordioso Senhor, não lhe podendo resistir, pediu-lhe que o deixassem colorizar-se e castigar aquele povo rebelde. O que então não devemos pensar, com muito mais razão, da humilde oração de Maria, mais poderosa junto de Deus que as preces e as intercessões de todos os anjos e santos do céu e da terra. Isso é muito forte, não é mesmo? Muito forte. Vocês recordam que lá no Antigo Testamento, Deus ele queria destruir o povo porque o povo estava desobediente, estava rebelde. E naquela ocasião, Moisés fez uma oração, intercedeu para que aquele povo não fosse destruído. E Deus teve misericórdia daquele povo, ouviu a oração de Moisés e não destruiu aquele povo. E aqui o santo ele está dizendo, fazendo com que nós possamos refletir. Se a oração de Moisés foi poderosa ali para deter a cólera de Deus, que queria destruir o povo naquela ocasião por conta da sua desobediência, o que não devemos pensar em relação à oração de Maria? E aqui ele diz que a oração de Maria é mais poderosa junto de Deus do que as preces e as intercessões de todos os anjos e santos do céu e da terra. Percebam, não é qualquer devoção que nós estamos estudando aqui. É uma devoção superior, uma devoção de hiperdulia, que a nossa igreja diz que devemos ter uma devoção para com a Virgem Maria de hiperdulia, que é uma devoção superior à devoção a um santo, a Santo Antônio, a São Padre Pio. Essa oração deve ser uma oração superior, essa devoção, perdão, deve ser uma devoção superior. Devemos ter isso em mente, que a oração da Virgem Maria, Mãe de Deus, é mais forte do que a oração e prece de todos os anjos e santos do céu e da terra. Não é qualquer devoção que nós estamos estudando aqui, que nós estamos aprofundando. É uma devoção que nos leva certamente à salvação e pela qual Maria nos leva, é o caminho mais próximo que nos leva a Deus, a Jesus, e Jesus nos leva ao Pai, a Deus, né? Uma devoção de salvação poderosíssima. Então vamos meditar agora esse ponto, né? Número 28, que tem como título Maria é Rainha. No céu, Maria impera aos anjos e aos bem-aventurados. Como recompensa de sua profunda humildade, deu-lhe Deus o poder e o encargo de encher de santos os tronos deixados vazios pela orgulhosa queda dos anjos apóstatas. É vontade do Altíssimo que exalta os humildes. Que o céu, a terra e os infernos obedeçam livre ou forçadamente às ordens da humilde Maria, fê-la soberana do céu e da terra, condutora dos seus exércitos,
guarda dos seus tesouros, dispensadora das suas graças, obreira das suas grandes maravilhas, reparadora do gênero humano, medianeira dos homens, vencedora dos inimigos de Deus e fiel companheira de suas grandezas e triunfos. Olha que bênção, meus amados irmãos. Perceba bem aqui, como recompensa da sua profunda humildade, aqui nós destacamos, né? Humildade, percebam que essa palavra ela vai se repetindo várias e várias vezes durante o nosso estudo. Como recompensa da sua profunda humildade, deu-lhe Deus o poder e o encargo de encher de santos os tronos deixados vazios pela orgulhosa queda dos anjos apóstatas. Então perceba aqui o grande mérito da Virgem Maria, da humilde serva do Senhor, que pela sua humildade Deus concedeu àquela serva, a Virgem Maria, a graça de preencher aqueles tronos deixados pelos anjos, os demônios apóstatas, aquele encargo de preencher de santos aqueles tronos. Quem foi? A quem foi destinado essa tarefa? A Virgem Maria. Ela ficou responsável por Deus de ocupar aqueles santos, aqueles tronos de santos, não é mesmo? Então vejam que bênção, que alegria saber que nós não temos uma devoção qualquer. Nós temos uma devoção que nos é capaz de levar até Jesus, de nos salvar. E uma vez que nós chegamos até Jesus, Ele pode nos salvar, porque sempre atende a oração da sua mãe, é obediente à oração da sua mãe, que sempre quer fazer a vontade de Deus. Sempre quer fazer tudo aquilo que dá alegria ao coração do nosso Pai amado. Então vamos continuar aqui no número 29. Deus Pai quer formar filhos por Maria até a consumação do mundo e diz-lhe estas palavras: habita em Jacó. Isto quer dizer: faze a tua morada e habitação entre os meus filhos e predestinados, figurados por Jacó, e não entre os filhos do demônio e os réprobos, figurados por Esaú. Olha que bênção isso aqui para finalizar o nosso estudo de hoje. Deus Pai quer formar filhos por Maria. Olha a ordem aqui, que está no livro do Eclesiástico, capítulo 24, versículo 13. Habita em Jacó, né? Habita em Jacó. Que Maria habite no mais profundo do nosso coração. E nosso coração habite no mais profundo coração da Virgem Maria. Unamos o nosso coração ao coração da Virgem Maria. Faze a tua morada e habitação entre os meus filhos, a vontade de Deus, não é? Que nós possamos ter essa esperança através de Maria em Jesus, ter essa esperança de habitar no coração imaculado dela, porque é certeza de que assim como ela gerou Jesus uma vez, ela continua gerando Jesus nos corações, nas pessoas que a amam. E eu tenho certeza que todos aqueles que estão aqui aprofundando esse tratado querem, né, têm esse desejo de crescer nessa devoção ao ponto de que o nosso coração esteja cada vez mais unido ao coração da Virgem Maria. Uma vez que nós temos o nosso coração unidos à Virgem Maria, amados irmãos, nós podemos ter certeza que no nosso coração ela vai gerar Jesus. Esse é o interesse dela, não é? Ela não quer nada para si, mas sim ela quer fazer tudo para a glória, para a honra de Deus. E para isso ela continua gerando Jesus no nosso coração. Para finalizar, nós temos essa imagem linda aqui, ó. Olha essa imagem como é linda. Essa imagem representa aquilo que nós meditamos no dia de hoje. A Virgem Maria com as mãos abertas, de braços abertos, dispensando as graças.
É isso que nós estudamos hoje. Olha que o tratado, a frase do tratado que nós meditamos hoje. Ó. Nenhum dom celeste é, portanto, concedido aos homens que não passe pelas suas mãos virginais, as mãos da Virgem Maria. Guardemos essa frase no nosso coração, que nós possamos cada dia mais aprofundar a nossa espiritualidade, sendo cada vez mais mariano, para que Jesus possa habitar no nosso coração profundamente. Sabendo disso aqui, ó, que essa imagem é real. Tudo aquilo que é bênção e graças passa pelas mãos daquela que é cheia da graça. É vontade de Deus que as graças dele fossem derramadas na humanidade, no nosso coração, pelas mãos da Virgem Maria, quando ele enviou Jesus. E continua fazendo isso até o dia de hoje. Nesse momento agora, você pode, confiar o seu coração, o coração da Virgem Maria, rezando aquela oração que nós somos convidados a rezar todos os dias. Sou todo vosso, ó Virgem Maria, e tudo que possuo é vosso. Amados irmãos, esse foi o nosso estudo, o nosso aprofundamento de hoje, do parágrafo número 22 ao parágrafo número 29. Continuemos firmes, perseverantes neste aprofundamento, visando o crescimento da nossa fé católica, para que nós possamos fazer a vontade de Deus todos os dias da nossa vida, amando e servindo a Ele de todo o coração. Grande abraço a cada um de vocês. Ósculo Santo, graça e paz.